Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações por intermédio dessa breve mensagem, dessa breve conversa aqui pelo canal. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem os padrões aqui da plataforma do YouTube. Fazendo isso, a própria plataforma recomendará, o conteúdo aqui para mais pessoas através é um padrão do YouTube, Se você se sentir abençoado de alguma forma nesse canal, ouvindo as mensagens, através do seu compartilhamento, da sua curtida, do seu comentário, o YouTube ele vai estar recomendando esse conteúdo, tornando o conteúdo aqui do canal relevante na plataforma. Para a nossa conversa, Josué, capítulo de número 14, versículo de número 11, diz assim: Ainda hoje eu me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra como para sair, como para entrar. O povo de Israel tinha saído do Egito e debaixo de vários sinais operados por Deus. Foram livramentos, 10 pragas caíram sobre o Egito. Eu falei um pouco disso hoje de manhã sobre as pragas. E a passagem em meio ao mar, a derrota do exército de Faraó, tudo foi presenciado por mais de 600 mil homens. A palavra vai dizer lá em Êxodo capítulo 12. Inclusive Calebe. Quando eles estiveram no deserto e sentiram sede, Deus proveu água. Quando sentiram calor, Deus proveu nuvem. Quando sentiram fome, Deus proveu maná, frio. Deus proveu a coluna de fogo para aquecer e iluminar eles. Mas assim, irmãos, muitos, mesmo com tantos milagres, se acostumaram com o milagre. Às vezes nós nos acostumamos com o agir de Deus, com o milagre do Senhor, os milagres do Senhor. Então muitos desanimaram, sentiram saudade do Egito, murmuraram contra o Senhor e, sobretudo, se esqueceram da grande promessa que eles herdariam a terra de Canaã. Se esqueceram. Não tinham mais no coração o desejo de Canaã. E por isso morreram no deserto, por perder assim a força, a esperança, o foco. Quando traçamos um paralelo com as nossas vidas, nós fomos resgatados do mundo, do Egito. O Senhor operou grandes sinais para que chegássemos até aqui. Nunca nos faltou a água, o refrigério do Espírito Santo. Nunca nos faltou o maná, a palavra dele, viva, eficaz ao nosso coração, revelada. Nunca faltou a nuvem, consolo para suportar o sol, a prova, Nunca nos faltou a coluna de fogo, a direção, o aquecer, o consolo do Espírito Santo, que é o fogo. E tivemos ali uma grande promessa, Céu. Claro que ninguém entrou para a presença de Deus querendo ir para o céu, querendo a eternidade, mas descobrimos essa possibilidade de vida eterna, através da nossa conversão, da nossa experiência. Na palavra que nós lemos, no texto lido, nós vemos o testemunho de um homem que havia sofrido as mesmas provas que todos. Tinha vivido 40 anos no deserto, passou por lutas, momentos de dificuldade, mas a sua fé e o seu testemunho nunca foram alterados. Ele sempre tinha ali uma palavra de ânimo, de coragem, de fortalecimento. E eu acho assim, todo o segredo de Calebe estava na fé de possuir a herança que lhe foi prometido. Ele queria conquistar a promessa. Basicamente é isso. A palavra fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. Ele podia até não estar vendo Canaã, mas ele estava firmado na esperança de possuir a terra. Porque quem havia prometido era o mesmo que havia livrado da escravidão. Quando nós somos detentores de promessa, meu irmão, o Senhor prometeu. Não havendo alguém maior para ele jurar, ele jurou por si mesmo, de que ele cumprirá a promessa. É o que a Bíblia nos diz. E isso nos renova a nossa força em meio aos desertos da vida. Olha o que Caleb vai dizer: estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Estou tão forte quanto no dia da minha conversão. Será que eu estou? Basicamente foi isso que Caleb disse. Será que estamos? Será que nós somos os mesmos? Será que a nossa essência continua preservada, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das angústias, apesar dos desertos, das provações?
Caleb não foi mudado pelas provas. O deserto não mudou, não piorou Caleb. Não. A herança é para quem persevera na fé, em seguir ao Senhor. Para que venhamos a passar por momentos de lutas travadas nos desertos, quando há em nós a certeza da Canaã, da terra prometida, das promessas, enquanto há em nós essa esperança, há em nossos corações força para seguir, irmãos, para continuar. Dos mais de 600 mil que saíram do Egito, saíram 600 mil. E aí alguns estudiosos vão dizer que isso aí se transformou em quase 2 milhões. Somente 2 daqueles que saíram do Egito, os 600 mil, somente 2 pisaram na terra de Canaã. E um deles foi quem? Caleb. Josué e Caleb. Porque em momento nenhum a sua fé foi abalada pelos acontecimentos. Ele foi conservado em vida. Ele continuou firme. Quem tem a fé como fundamento vence o deserto e alcança Canaã. A fé não envelhece. Caleb envelheceu, mas a fé dele não envelheceu. Paulo vai dizer: ainda que o meu homem externo se corrompa, o meu homem interno continua incorruptível. Se ainda que a minha carcaça, se ainda que o meu exterior, o meu ser humano, o meu ser natural se corrompa, o meu ser interior, a minha alma, o meu espírito, o meu ânimo continua incorruptível. Caleb envelheceu, mas o ânimo dele não mudou, porque a fé dele estava firmada na promessa. É isso que o Senhor quer de você, quer de nós. E tenhamos a nossa fé, não fundamentada em promessas humanas, não fundamentada, embasada na economia, no governo, na política, no presidente que tá ou não tá, nada disso. Fundamentada, firmada nas promessas feitas pelo Senhor Deus. Foi isso que deu ânimo para Caleb. Por isso que ele diz: a minha força tal qual era quando Moisés me enviou, tal é agora. Eu não mudei. Era o que ele estava dizendo. Apesar dos pesares, eu não mudei. Continua. Vale a pena. Perseverar na presença de Deus vale a pena. Tem sofrimento? Tem luta, angústias, aflição, luta, adversidade, problema gigante, muralha, fornalha, leão, tem tudo isso. Mas também tem milagre, tem promessa, tem palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde. Continue, persevere. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Pai, Senhor.